Olá, vamos começar de volta. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos para a 17ª live do seu Porto no Futuro. Vamos chamar o nosso convidado. Agora apareceu. Convidado. Nosso convidado Luciano Doll, cara da tecnologia. Aí, ó. Agora foi, Doll. Veja aí se vai dar boa. Já tudo que eu sei de Instagram eu fiz aqui. Eu te convidei e aceitei. Aqui aparece que você. Vamos mais uma vez. Uma hora vai dar. Aê! Muito bem-vindo! Tá me ouvindo? Super bem! Agora Que sim. bom. Você sabe que eu fico preocupado quando você fala assim, o cara da tecnologia, né? Porque daí sempre dá uma zica de tecnologia nesse momento. Mas que é da tecnologia não quer dizer que sabe mexer no Instagram também. É, tudo bem? Tudo certinho. Prazer Tudo. receber você Prazer aí. meu. Prazer Comecei é meu. falando que você foi um dos primeiros amigos aí de Ponta Grossa quando eu me mudei, que eu fiz pelo esporte, né? Então, e a gente aí virou parceiro, amigo e agora cliente também, e parceria profissional. E agora estamos aí fazendo essa live junto. Então é um prazer estar aí com você. Me lembro do dia que a gente se encontrou na estrada para Imbituva. Lembra disso? Lembro, eu tava com o Paulinho, né? É isso mesmo. Eu falei, ó, o famoso Dol, e você, o famoso Rafael. Aí ali É, nasceu o Iron PG, né, velho? A gente ia até Antero é ali, verdade. nem ia até É, o é. Passo do Pupo ali. Aí Os começamos o pedazinho. famosos Os famosos 100 quilômetros até o pedágio de Imbituva e de volta. Puta, bons tempos, né? Você, Bons o Dol é o tempos. cara mais constante do pedal que eu conheço ali, de outros atributos, né? De sabedoria aí do cara, ele é o cara que mais manteve o pedalzinho aí. Então, mais um ponto para ele. E Dol, É te isso chamei aí. aqui para trocar uma ideia aí sobre startup, né? Vamos lá. A gente já trocou uma ideia antes, eu queria então que você se apresentasse aí para a turma, quem não te conhece. Uhum. E vamos tocar o assunto aí. Então se apresenta aí, a live é sua. Bom, além de ciclista, né, que o Rafael já me entregou, sou professor na UEPG e em outros cursos de pós-graduação também, há 20 anos já. Trabalho com empreendedorismo, trabalho com inovação, tecnologia. É, Acabei de ver uma mensagem aqui, Adriano, fui seu aluno na Faculdade União, abraço, Adriano. Fui professor na Faculdade União, né, de tecnologia, o curso de sistemas de informação, depois sistemas para a internet. A minha formação acadêmica de graduação, de pós-graduação é em computação, né, tecnologia da informação. Fui empreendedor desde o tempo da faculdade, criei meu primeiro negócio na faculdade, sempre gostei de empreender. Já empreendi, já vendi empresa, já comprei, já quebrei, já fiz um pouco de tudo. E Tem recentemente, um pouquinho de bagagem só. é, e até hoje eu assisti a um vídeo sobre esse assunto. Os melhores aprendizados que a gente tem é nos fracassos, né? Então, é isso, é até um pouco lugar comum falar isso, mas é real, né? A gente aprende muito quando a gente Claro. falha
Mas tem que estar disposto a falhar, né? Acho que o empreender é isso, é estar disposto a Tem que se falhar, arriscar, né? né? Dar a cara a Tem que se tapa. arriscar. É É, isso aí. exato. E me inseri recentemente num projeto que hoje é o projeto da minha vida, que é a Imbix Ventures, né, que é uma empresa de capital de risco, uma empresa que administra investimentos em startups, em negócios inovadores, né? Eu até brinco que tinha uma época, né, nesse ritmo de empreender, que eu tinha lá participava de uns 10 CNPJs diferentes, né? E daí um dia eu cheguei em casa e a minha esposa falou assim, olha, se você chegar em casa com mais um CNPJ, você não entra em casa, né? Eu só quero E teu a CPF Invix, agora, não quero teu CNPJ mais. é isso aí. E a Invix Ventures foi uma maneira assim de eu participar, eu percebi isso, né? De eu participar em vários negócios, mas não necessariamente como sócio direto, né? E isso é uma característica importante, porque é uma pergunta muito comum dos investidores de startup, né? O cara pergunta assim, se eu invisto numa startup, eu participo como sócio, né? Eu passo a ser, meu nome está lá no contrato social da startup? Não, né? Hoje existem instrumentos jurídicos que são comuns nessas operações, né? Um deles que a Imbix trabalha se chama mútuo conversível, né? Que é, assim, traduzindo de uma forma bem simples, é como se fosse um contrato de gaveta, né? Em que você tem o nome, né? Mútuo conversível. Você pode converter esse mútuo, esse empréstimo, teoricamente, que você faz a startup, converter por cotas de participação societária no futuro, né? Legal, isso traz segurança e Aproveitando, gera é, investimento. Mas assim, para a gente voltar é, só um pouquinho, tem gente que não isso, sabe isso, o que é startup, né? Dá a tua é, definição de startup aí para nós. isso. Eu fiz esse adendo aí quando eu falava sobre a minha experiência e a minha participação na Imbix, né, então, só para completar, a Imbix foi um meio de eu participar em várias empresas, tendo um foco só, tendo um negócio motor um, né, que é a Imbix, né? Bem, respondendo a tua pergunta, esse termo, né, está muito em voga hoje. O que é uma startup? Muitos confundem assim, a startup tem que ter tecnologia, né? É fato que a maior parte dos negócios que são classificados como startup tem tecnologia, né? Mas eles têm a tecnologia como um meio de tornar aquele negócio escalável, né? Ou você usou a expressão, né, escalonável, né? O que significa um negócio escalável? Que você oferta um produto ou serviço que você consegue vender, né, de modo ter um alto grau de repetição. Geralmente esses produtos são bastante nichados, né, eles Uhum. resolvem uma dor, resolvem um problema específico, né, e por essa característica digital essa solução acaba empregando poucas pessoas, né, via Uhum. de regra, poucas pessoas, com um potencial de atingir um mercado, não, a gente chama de mercado atingível, bastante amplo. Né? E quando eu falo poucas pessoas, um caso emblemático é o do Instagram, né? Que é a plataforma que a gente está É, usando agora. Né? O Instagram, quando duas foi pessoas que usam. vendido, na verdade, assim, quando ele foi vendido para o Facebook, havia 13 pessoas no time, né? Então, Nossa. assim, foi um negócio estratosférico em números, né? E tinha 13 pessoas, né? Então, assim, isso para uma velha economia é chocante, né? Pô, Então, demais. então essas características de escalabilidade, de repetição, né? Tecnologia De também. ter a tecnologia como meio caracterizam uma startup. Né? Do ponto de vista legal, se a gente recorrer ao marco legal de startups,
tem fatores assim, não pode passar de 10 anos, né? Então, Hum, uma startup tem que ter até 10 anos. Isso normalmente é usado assim, tem um edital, né, de seleção de startup, tem algum processo mais formal, né? E aí eu preciso validar, verificar se se trata ou não de uma startup, né? Então, são situações assim. Não legal. E sei se para respondi assim, a grosso modo, a pergunta. respondeu, porque como você falou, é um termo muito usado hoje, mas as pessoas não sabem ao certo o que, que significa uma startup, né? Então a gente tem aí alguns pilares, né? Ela tem que ter alguma tecnologia empregada para resolver algum problema e tem que ser escalável, né? Então é um produto que eu consigo atingir muitas pessoas para resolver algum problema dessas pessoas. Basicamente é isso. Então, isso a gente Certo. amplia um mercado absurdo que a gente pode atender, né? Desde logística, como vocês têm aí o contato com o pessoal da KMM, até putz, o universo é infinito. Então, se eu quero criar uma startup, qual que é o teu caminho lógico assim? Então, você pensa, eu vou resolver um problema ou eu tenho uma empresa e vou tornar ela escalável? Qual que é o passo um? Se eu tenho essa vontade de empreender em algo que eu consiga captar investimento, que eu consiga trazer uma solução por meio da tecnologia, por onde que eu Uhum. começo assim, né? Se eu quero É, me arriscar nesse universo, vamos dizer assim. legal. Veja, hoje eu estava vendo um pitch deck, né? O que que é um pitch deck? É uma apresentação, vamos lá, trocando em miúdos, uma apresentação em PowerPoint de uma startup que geralmente faz essa apresentação, monta esse material para investidores, né? Então a Aham. gente na Embix recebe diariamente pitch decks. É o famigerado vai vender teu peixe. Isso, é isso, né? O pitch, que vem da palavra arremesso, né? É aquilo que normalmente os startupeiros vão num palco, né? Vão fazer uma apresentação tem um tempo, geralmente 7, 8, 10 minutos ali que o cara tem para mostrar para o investidor. Aham. Na prática, até aproveitando falar disso, há uma confusão assim, puxa, mas só 10 minutos, né? Não é muito pouco. Mas a questão é assim, esses 10 minutos é para que o investidor que está assistindo diga assim, putz, eu preciso falar mais com esse cara, né? Para Eu dar um preciso gostinho, entender é um mais. trailer, né? É Isso, um trailer. Eu quero isso, assistir exato, esse negócio aí. um teaser, quase você, Aham. na comunicação, um verbo uma expressão que vocês usam bastante, como se fosse um teaser, né? Total. Aham. Então eu recebi um pitch deck que era de uma food tech, né, que tinha um produto que, veja como até você falou assim, puta, logística, né, tem diversas áreas, né, praticamente envolve todas as áreas de negócio, você pode ter uma startup nela, né. Então era basicamente um produto que você, era um café, né, que você tinha um café pronto, solúvel, com algumas características diferentes, né, e de fácil preparo. Né? Então, Aham. uma solução, geralmente, assim, a startup ela tem um modelo de negócio inovador. Ela traz uma solução que vem preencher um gap, uma lacuna, uma situação, sabe aquela coisa, geralmente é aquele tipo de produto assim, porra, como é que eu vivi sem isso? Né? Aham. O Então, Uber. O tem, Uber seria um ótimo exemplo disso. por exemplo, isso, exato, né? Então, food tech, na parte né, logística, varejo, fintech, né, Fintechs também retail, são startups, dá para considerar. são startups, né? É um tipo, uma característica, né? Uma modalidade de Uhum. startup, né? Por exemplo, comentava com você hoje Do numa câmbio lá, né? conversa. Né? Hoje, por exemplo, eu fiz uma viagem internacional recente, né? E usei o cartão Wise, né? Que era o antigo TransferWise, que você transferia dinheiro usando o câmbio, né? Porra, é uma mão na roda, né? Quantas viagens que a gente, né? Eu sei que já fez, que você vai no shopping, né? Enche o bolso
dólar, Da de euro, moeda sei lá o local que é, lá. Aham. moeda local, né? E vai com isso para lá, para não gastar cartão de crédito, porque tem o IOF, etc e tal, né? Então imagine que você tem uma solução hoje, né? Eu estou fazendo propaganda aqui, mas não tenho nada, nenhuma participação, não invisto, nada disso, mas é uma solução que eu achei sensacional. Você tem 50 moedas diferentes, né? E aí você, eu estou indo para a Europa, né? Eu converto para euro e uso como um cartão de débito lá. Não uso, Puta, que não legal. levo dinheiro, né? Eu Então, achei uma animal. solução. Você veja que mercado tem isso, né? Um mercado atingível sensacional, né? Porque quem não tem uma dor dessa, né? É. De você ter que usar uma moeda num país estrangeiro, converte na hora, sensacional, né? E a pandemia trouxe assim as fintechs que foram nos últimos 2 anos as startups, a categoria de startup que mais recebeu investimento, né? Junto com o varejo, com o retail tech. Então você tem assim uma gama de oportunidades, sobretudo em mercados e países com uma população bastante significativa, né? Não é à toa, por exemplo, que a China e a Índia há uma expectativa que dentro de 20, 10, 15 anos nós tenhamos a China e a Índia superando a inovação que ocorre no Vale do Silício. Né? Hoje já Nossa. existe, quando se fala, por exemplo, em investimento corporativo, de empresas investindo em startup, a China está galopando. Né? Você tem um crescimento sensacional. E uma das características que é possível atribuir é a população. Né? Qualquer produto, veja, se a gente está falando uma coisa escalável, né? Veja, você falou do Uber. Né? O Uber é sensacional. Se você pegar a Didi, né, que comprou a 99 no Brasil, a Uhum, aham. Didi explode de viagens dentro da China. Ela transporta, ela faz muito mais corridas que a Uber, muito mais. Por quê? Porque a China, Tem né, muito mais gente. tem muito mais gente para transportar, né? Então, Que legal. são características assim. Mas voltando um pouquinho, Mas, às vezes você me corrija se eu viajar muito, que você não, não, eu me. tava. Você vai falando e eu vou fazendo algumas reflexões, né? Eu acho que uma Isso, startup de sucesso tem uma característica muito forte, além de resolver aquela dor que a gente tinha, né? Então, Uber, vamos lá. Era uma dor pegar um táxi, tinha que ligar. Eu sou dessa época, ligava, chamava o táxi, que dava é, endereço. O Waze também é uma startup, provavelmente, que trabalha com a sim, localização das pessoas sim, para sim. dar uma permeabilidade maior ali no trânsito, melhorar o É. fluxo, né? E eu acho que uma característica. Compartilhamento de informação, né? O Waze trouxe essa lógica de você ter um sharing economy, né? Um compartilhamento de informações para tomada de decisão, porque é isso, né? Você está ali a todo momento, as pessoas estão informando o que está acontecendo no É, trânsito, isso tudo isso. gera variáveis, né? Isso é E é muito uma legal. Mas eu startup. acho que uma característica de sucesso é quando você pensa assim, cara, como é que eu vivia sem isso? Então, É, hoje em dia, como é que a gente vivia sem Uber, né? Pô, o taxista ou Waze, né? Então, a gente fez uma viagem aí de motorhome. E, cara, baseado no Waze, sem o Waze a gente tava pois é. ferrado para parar nos É. camping, nos lugares lá, a gente confia muito no aplicativo. E até uma pergunta que eu te levanto agora, a gente está falando sobre agregar valor nas startups, né? Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que acho que para você agregar valor você vende com design, com marca, com branding, mas uma coisa Uhum. muito séria é a segurança, né, Dol? Você veja esses dias na Rússia, deu um congestionamento de carro de aplicativo, porque um hacker invadiu o aplicativo lá. Você viu essa notícia? Eu E vi. aí? Eu vi. E jogou, tipo assim, 1.000 carros lá, 2.000, 3.000 carros, eu não sei direito como é que foi. Tudo no mesmo lugar. Como se fosse chamar um monte de Uber ali para o ginásio das Carpeireiras, sabe? Então, bugou o aplicativo de um jeito bizarro, assim, por uma ação de hacker. Então, assim, vamos falar sobre agregar valor à startup, né? Então, o que você elencaria como os principais pontos? Segurança, marca, plano de negócio, né? O que você vê como aquilo que é a cereja do bolo, o que tem que ter, o que não pode faltar numa startup para ela
ter valor e É, até atrair o olhar do investidor, né? Porque a startup ela, sim, ela é criada muito pensando no investidor também, né? claro. É. Veja só, o primeiro aspecto que é importante frisar é que tudo que se refere à tecnologia gera um risco. Sim. Vamos pensar assim, uma coisa bem simples. Assim, vamos voltar na pré-história, né? Criação do fogo. Puta, você tem o fogo como uma ferramenta, uma tecnologia, né? Aham. Puta, com o fogo você faz muita merda, Sim. entendeu? Então, assim, essa analogia, tudo que traz uma ferramenta, né, que é algo que vai permitir facilitar o trabalho humano, tem o seu lado de gerar uma margem de insegurança. Né? Sim. Então, isso é algo que precisa ser posto no sentido de que você precisa ter a ciência disso. Tudo é arriscado, Claro. ponto. Né? Tem uma Por situação, eu isso que é gosto sempre de capital de contar, risco, né? capital de risco, né? E as startups, os negócios e essas soluções e esses casos que você comentou aconteceram e vão acontecer, é normal. Uma situação que eu gosto sempre de falar é o caso do Airbnb. Né? O Airbnb, primeiro que quando ele foi proposto, né, toda aquela história do evento em São Francisco, inclusive era um evento de design, né? Que os hotéis estavam lotados, surgiu a dor, né? De permitir, né? De possibilitar que as pessoas tivessem local para ficar, né? E foi criado o Airbnb. A propósito, sabe de onde que veio o nome Airbnb, né, Rafa? Não, não sei. E não sei essa história de São Francisco aí também. É, era um evento, né? E os hotéis estavam lotados e o cara viu uma oportunidade, inclusive num ambiente mais acadêmico. Ele estava com dificuldade. Isso conta um pouco do romance, não se sabe até que ponto tudo é real ou não, né? Mas os caras, os fundadores, viram a oportunidade de permitir que o apartamento onde eles estavam fosse compartilhado, né? E aí eles criaram a expressão Airbnb, significa Air, Bed and Breakfast. Né? Eles uhum. tinham um colchão de ar, né? Então eles colocaram um colchão de ar no próprio apartamento, né? E como um plus, deram o café da Cafezinho da manhã para o cara. manhã e vai pra rua e não Isso, tem. isso mesmo. Então ficou Que Air, legal. Bed and Breakfast. É, E isso aqui, ó, quando, até só para não perder o gancho do que a Flávia claro, falou aqui, que às vezes o modelo de negócio exige uma adaptação dos usuários. Então, se você estava acostumado com o mercado da hotelaria, com uma é, recepção, com uma pompa, talvez claro, ali, você não total. vai ter assim, tem que se É, adaptar àquele modelo de negócio é, novo, né? Essa é. diretora do Uber, quando a gente foi no Salto by Salto, ela deu esse exemplo quando falava dos Ubers autônomos, né? Então as pessoas tinham medo de andar no carro autônomo. Mas assim, Uhum. antes você pegava um elevador, tinha um ascensorista, hoje não tem mais. Sim, Que eu acho que é um lógico, desperdício de dinheiro alguém para ficar só apertando o sim, botão. E você entra no sim, elevador, você se sente seguro hoje sem claro. ascensorista. E é o que vai Uma acontecer no mudança de futuro, hábito, né? é uma mudança de hábito. Então é muito legal É, essa que a startup ela muda o mindset das pessoas para se adaptar àquele é. modelo de negócio e depois a gente não vive sem, né? Isso que é o mais louco. Exato. É. Agora, o caso do Airbnb que eu queria contar foi um caso em que, e aí, né, o Airbnb cresceu, né, começou a ganhar popularidade, até que um dia um anfitrião teve o seu apartamento destruído, né, um consumidor, uma pessoa, um usuário foi lá, locou o apartamento, né, de curta duração e acabou com o Aham. apartamento. Inclusive, conta a história que tinha joias guardadas num local lá do apartamento, e o cara consumiu com as joias, o cara destruiu o apartamento. E aí, né, foi aquele choque para o Airbnb, né, e como que o Airbnb e os fundadores, né, fariam essa comunicação para a sociedade, dizendo assim, não, né, a minha solução é segura. E nesse ponto foi criado uma espécie de um seguro,
né? Se não me engano, algo em torno de US$ 50.000 ou algo assim, para quem tivesse Vai o receber a seu grana ali. isso, é. E aí o cara recebeu essa grana e o Airbnb agiu rapidamente para comunicar, né, a comunidade, a sociedade, que se houvesse algum tipo de problema, o Airbnb botava o dedo na ferida, né? É, Então, toda assim, inovação traz risco, né? Como você falou, a é, invenção do fogo, ou o Tesla que atropelou um é, carro, bateu num carro lá que estava dirigindo autônomo, né? Faz é. parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Mas, assim, uma característica que vale a pena salientar é que os fundadores, a empresa agiu, né, rápido, né, porque ela poderia ter dito, não, isso aí é um risco, você sabia, você assinou, você fez isso. Ela poderia ter trazido uma explicação mais formal, burocrática, mas não, ela agiu e trouxe uma resposta à comunidade, né, que possivelmente tenha sido até um estímulo, né? Eu já fui anfitrião de Airbnb, e eu fui anfitrião propositalmente, né, para entender a lógica, a Aqui em Ponta dinâmica Grossa, disso, Dal, você aqui em Ponta fez? Grossa. É, na tua É, casa ou um outro não, lugar? não, eu tinha um apartamento no centro, né? E loquei, e por um bom tempo ficou como, né, mobiliei ele, e eu queria ter a experiência, porque eu viajava muito e sempre E usei o você tem Airbnb. trabalha no mercado imobiliário também, então já queria sentir Eu como é que queria era conhecer esse. isso, eu queria entender. E foi legal, foi uma experiência bem interessante, né? Então, assim, a maneira como a empresa age, né, além da tecnologia, é fundamental, né? Não, isso Como que ela é. cria a segurança, a imagem, como que ela toma decisões, Ah. como que ela comunica, né? Isso é É, muito importante. gestão de marca, né? Eu acho muito legal como a questão do mindset de startup, como muda a forma que a gente pensa, a forma que a gente raciocina os negócios, as marcas, né? Porque, cara, hoje existem aplicativos lá que, por exemplo, eu não preciso contratar uma agência, eu contrato os criativos e se precisar estar junto, Hum, pega o Airbnb. É tudo muito dessegmentado, tudo é, muito código aberto, né? Vamos dizer assim. E é, essa semana eu fui impactado por um vendedor que estava me locando uma máquina animal que eu controlo remotamente. Então, assim, eu não preciso comprar lá uma configuração fodida do computador. Ele não me passou o uhum, valor ainda. Amanhã ele vai fazer mais uma integração lá comigo, vai me dar um trial lá de 7 dias, onde eu acesso uhum. remotamente uma máquina com uma configuração super power e um computador que eu tenho aqui que pode ser um computador mediano, mas estou lá renderizando, trabalhando nos arquivos É. pesados nessa máquina, né? Então é um Agora, pensamento é. diferente, né? Agora repare, o que que é esse pensamento diferente? É um modelo de negócio, né? É. Então, assim, um dos aspectos que chama atenção, até respondendo melhor uma das perguntas que você fez, né? O que que vai atrair o investidor, né? O que que vai fazer a tua startup ter um destaque, ser diferente diante de todas as outras? O teu modelo de negócio. Como que Entendi. você monetiza ela, como que você entrega a tua solução, né? Qual que é a capilaridade para você levar o teu produto até o cliente, né? Porque assim, Certo. se a gente parar para pensar, tem muito produto ruim, né, chegando até nós. A gente sabe Uhum. disso como consumidor. Quantas vezes você pega um produto e diz assim, puta, mas não é possível, né, que não inventaram um troço melhor que isso aqui. Uhum. Claro, esse negócio melhor existe. Só que essa empresa, às vezes, que tem o produto bom, não tem a qualidade para fazer a qualidade, a eficiência dos canais de distribuição para o produto chegar até você. Com Entendi. preço acessível, com uma solução. Que seja Isso viável, que todo que mundo seja ganhe, viável, né? Tá. é, isso é modelo de negócio. Né? Então, a Entendi. questão do modelo de negócio é algo que tem que ser muito bem pensado pelas startups. Pega, por exemplo, carro. Né? Vamos falar da Tesla. Né? Pô, a Tesla, você vai numa concessionária da Tesla, você não compra um carro na concessionária. Né? Você experimenta um carro, você vê, você é um showroom, e aí você encomenda um carro, você tem um modelo de negócio diferente.
né? Agora está Uhum. chegando cada vez mais forte a assinatura de carro. Assinatura direta da fábrica, você assina direto com o Pois é, Mitsubishi lá o carro que você quiser. isso é modelo de negócio, E você né? entende que isso está tudo linkado com o fato de eu alugar uma máquina lá para trabalhar, você não precisa mais ter nada. Você Claro, monta o que, que eu preciso para trabalhar, o que, que eu é, preciso para me locomover, e eu vou é. assinando e eu não fico atrelado a nada. Eu não preciso nem ter uma casa hoje. Você precisa É, gerar o teu trabalho, gerar valor, e o resto você vai se ajustando, né? Conforme a necessidade. aí é perfeito. E aí entra um conceito assim que é muito forte hoje, que é o asset light, né? Que é aquela história do Airbnb ser a maior rede hoteleira sem ter Aham, hotel, né? O é. Uber sem ter patrimônio. E nós, como consumidores, também, né? Porque existe um movimento, sobretudo na geração Y e Z, de você não ter o bem, né? É o movimento asset light, você utiliza, né? Total, cara. Mas não tem, né? Você não Total, toma eu via posse isso daquilo, né? de quando tinha funcionário, né, pessoal mais novo, assim, não queria comprar casa, não queria comprar Claro, carro, queria gastar com experiência, com viagem, né? Então não tem essa coisa de, perfeito. olha lá, Agora Flávio, a você nova falou geração não do, quer ter as coisas, quer usar, é isso aí. é, você falou do Uber, né? Eu tive recente na Grécia, né? E Aham. isso me chamou a atenção porque o governo grego proibiu o UberX, o UberX, né? Então Ué? o que eles têm lá é o Uber Táxi, né? Você chega no aeroporto em Atenas, você tem publicidade do Uber, né? Mas é o Uber táxi, que é Mas qual que é a usado diferença? pelos taxistas, é o serviço usado pelos taxistas. Você não pode ser um motorista de aplicativo, entendeu? Você tem que ser um taxista para rodar em Atenas, Ah, por é uma exemplo. forma de parametrizar o aplicativo para É, manter os empregos da galera, assim. mais ou menos por aí. Inclusive, uma coisa, acho que desde 2018 isso. E uma coisa que me chamou a atenção e que fazia muito tempo que eu não fazia como consumidor era pegar um táxi, né? Sim. Então, assim, porque a gente tá tão acostumado, chama o Uber, né? E eu peguei um táxi normal, até foi uma experiência, sabe aquela coisa assim do cara pegar a tua mala, botar no Aham. porta-mala do carro, né? Abrir a porta e tal, né? Aquele charme do Aham. táxi, né? Inclusive, você veja como as coisas são. Até quero entrar num aspecto que o pessoal confunde, né? Por exemplo, recentemente, se a gente pegar os números, né, eu peguei o exemplo da Grécia, né, mas não é só a Grécia, você pega muitos países, muitas capitais em que o táxi tradicional continua bem. Houve, inclusive, assim, no gráfico, um certo crescimento, uma certa curva em U, assim, uma retomada um pouco dos táxis. Né? Quem não teve Mas assim, experiência, o Uber, eu tive várias experiências ruins com o Uber, não é pois só é, aqui em Ponta Grossa, mas outras cidades também vejo que a galera uhum, tá reclamando demais e acaba é, indo para aquele modelo que era, digamos assim, o confiável, né? Então, exato. aí é uma gestão de crise que o Uber tem que fazer, né? O que está É, acontecendo, muita é, concorrência, o pessoal muda de aplicativo muito rápido, porque é. você abandonar, deixar de usar um modelo de negócio que é tão mais fácil, né? Que você está com o celular na mão, chama ali, resolve, mais barato, mais É, prático, para ir para um modelo que é arcaico, né? Vamos dizer assim, do táxi. é, Então é uma é, coisa que eles devem estar fervendo lá para resolver, né? é. A gente ouve muito falar a palavra disrupção, né? Tudo até é legal assim que tem alguns termos que viram meio moda, assim, né? Qualquer Sim, isso é disruptivo, é. disruptivo, né? O Uber é Gatilho tá disruptivo, na moda também, não sei o que é gatilho, gatilho. gatilho, é. O Uber é disruptivo, não é, né? Por que o Uber não é disruptivo? Porque a característica da inovação disruptiva é acabar literalmente com aquilo que você fazia antes. Puta, Né? isso aí é Então, por exemplo, sensacional, Dó. é, Sensacional isso aí. o Me dá um Uber exemplo de acaba. startup disruptiva aí. Não, o Uber não é disruptivo. Agora, se você pegar, por exemplo, lá o Netflix, streaming, né? Não vamos Você não vai caracterizar. mais na locadora. Você não Puta, que vai para uma legal. locadora. Aí disruptou o mercado. Né? Acabou com aquele negócio, morreu. Né? Aí a gente pode chamar isso de disruptivo. Caso contrário, não é. Né? Então, assim, são
aspectos que precisa, por isso que precisa trazer para a tecnologia, a exemplo do Airbnb, sobre aquela postura dos fundadores, um aspecto humano, um aspecto de gestão, Claro. de governança, né? Não é à toa que se fala tanto de governança hoje. Um aspecto que precisa estar muito claro para a startup é a governança, e isso nós, investidores e de modo geral, olhamos muito para isso, né? Por exemplo, como é que é a distribuição societária da startup? Né? Como é que os sócios participam? Né? Qual que é o engajamento? Vou dar um exemplo aqui para assim. Esses dias eu estava conversando com o diretor da Randon Ventures, né, o Uhum. Matheus. E a Randon, ela criou uma operação de investimento em startups dentro da Randon, né? E aí, num bate-papo informal, eu falei, Matheus, que critério que vocês adotam para selecionar, além, é óbvio, da sinergia com o negócio de vocês? Por óbvio, né? Não vamos investir numa startup que não tem nada a ver com a Randon, isso é óbvio. Mas, além disso, o que vocês consideram? Aí ele falou assim, ó, vou falar uma bem simples. Os fundadores que trabalham na startup precisam ter dedicação exclusiva a ela, né? Uhum. Vivem disso. Porque é E o muito comum envolvimento é também, outro, né? total, né? Porque é muito comum hoje você encontrar um cara na rua e dizer assim, puta, tô com uma startup, né? Ah, tá. Mas você não trabalhava lá? Não, eu trabalhava, mas eu também tô com a startup. Mas quando você... Não, final de semana eu lido, à noite. Cara, esquece, Já né? perde credibilidade, né? Não, não só credibilidade, mas assim, esse negócio não vai acontecer. Né? O foco e ter isso como um plano A, né? Eu gosto muito da história do cara do Quinto Andar, do André Penha, né? Porque ele fez uma pós-graduação em Stanford e voltou para o Brasil. Né? E lá em Stanford tem duas histórias bem interessantes desse cara. Né? Primeiro que os professores, quando ele apresentou a ideia do Quinto Andar, né? Os professores dele, ele conta isso, os professores de Stanford falaram assim, viu, você está tentando trazer uma solução genérica no mercado imobiliário e isso não funciona. Você precisa atacar um problema só bem específico da jornada do cliente, né? E E ele talvez botou trazer essa disrupção aí que a gente conversou. é, mas assim, ele foi contra os professores dele, né? Porque o que ele fez? Ele queria atacar a jornada inteira, né? O cara, Aham. você, eu que queremos alugar um apartamento, né? Eu quero ir, escolher, selecionar, pagar, locar, fazer o contrato, a jornada inteira, né? E os Certo. professores dele em Stanford disseram, não, André, você precisa focar num negócio só. Então ele conta que ele foi contrário, né, aos professores ao criar o Quinto Andar. Mas aí o que acontece? Quando ele chega no Brasil, imagine, o cara com uma pós-graduação em Stanford, ele pega e Aham. mete esse troço no LinkedIn. Né? Quando ele mete no LinkedIn, cara, todo dia chovia convite para o cara para ir trabalhar. Né? Sim. E aí chegou uma hora que ele conta que ele apagou o LinkedIn dele. Falou assim, não, peraí, o Muito meu assédio. negócio, o meu negócio é o Quinto Andar, né? Esse é o meu plano A, esse é o meu motor um, né? E apagou. Foco, E né, Dom? focou no Foco. Quinto Andar, né? Tesão. Então esse é um aspecto dos fundadores assim que é importante do cara E viver aquilo. essa é uma premissa do pessoal da Randon, né? Então, como a Sim, gente entrou né? nesse universo da Randon, como é que você enxerga essas grandes empresas e esses investimentos em startups, né? Que é o Corporate Venture Capital, né? Se eles colocam É, essa startup dentro da empresa, se eles compram. E queria que você falasse um pouquinho também sobre o tal do Smart Money, né? Para a galera entender legal, o que é isso aí. legal. Bom, a respeito das empresas, é, vamos lá, gosto de citar dois exemplos, né? Primeiro, a Amazon. A Amazon nasceu vendendo livro, né? Então a sacada era vender livro com um canal eletrônico, né? Hoje
o faturamento da venda de livros representa em torno de 5% da Amazon, né? Nossa. A Amazon criou o que a gente chama de ecossistema, né? Se você entrar não sei se já teve a oportunidade de ver assim, uma espécie de um mind map, assim, de uma explosão em que você vê os mais diversas empresas, mais diversas startups que foram investidas ou compradas pela Amazon. A Amazon Aham. criou um ecossistema. A Apple tem um ecossistema bem A forte também, né? Apple, Com a Apple tem um eco iTunes, agora perfeito, o Apple né? Plus, lá, geração de É. conteúdo, tá tudo linkado, né? Perfeito, é isso. E a Apple, né, que nasceu para vender computador, hoje o faturamento que vem da venda de computador representa menos que 10%. Né? Então, o Nossa. que significa isso? Significa que a empresa ela se reinventa, né? E ela aproveita os canais de distribuição, a tecnologia, o capital humano, né, para criar sinergia e diversificar o seu produto, ou às vezes melhorar o seu produto, investindo ou comprando outros negócios. Né? Se Perfeito, você pegar, por perfeito. exemplo, o Facebook comprou a Oculus, né, que é aquele óculos que fala-se muito hoje por conta do metaverso. Né? Aí você pensa assim, porra, mas o Facebook não podia desenvolver? Claro que podia desenvolver, mas se você tem uma startup, né, que já Focada faz naquilo. isso, que já está focada naquilo, né? E repare que quando a empresa investe, ela está criando um canal de relacionamento com tudo, vem porteira fechada, né? Você vem a tecnologia, Aham. vem a solução, vem os caras que estão lá dentro, né? É toda uma sinergia que acontece. Então, esse é outro exemplo. Nesse caso do Facebook, a Oculus, ele seria um smart money, porque o Facebook traz um pouco do know-how, do conhecimento deles para É, aplicar dentro dessa startup? o conceito de smart money é assim, se o investidor bota 300 mil reais para adquirir 5% de um negócio, o 300 mil é o dinheiro, é o recurso que entra na conta da startup para ela operar. Mas muito mais que isso, em termos de valor, é o expertise dos investidores, né? Que são, via de regra, pessoas que já empreenderam, né, que montaram, como é o caso da Embix, né? A Embix foi uma junção de vários empreendedores que cada um com a sua história e que somou isso, né, para exatamente poder fomentar, contribuir com o crescimento da startup, né? Então essa expertise, esse dinheiro inteligente, né, esse smart money, esse engajamento dos investidores para fomentar e acelerar, né, os negócios. Que Esses dias legal. eu estava conversando com um investidor norte-americano e ele me falou assim, o Dol, você sabe quantas Inbix tem nos Estados Unidos? Né? Eu falei, não sei, né, quantas tem. Ele falou, olha, tem umas 1.000. Né? Eu falei, puxa, 1.000? Umas mil empresas de capital de risco que investem no chamado early stage, que são startups em início de jornada, né? E aí ele falou assim, sabe quantas que deram muito certo? Ele falou assim, ó, se não me engano, uma das aceleradoras grandes lá, não sei se é a iCombinator, uma delas, publicou um gráfico que existia em torno de umas 30 aceleradoras, umas 30 investidoras, né, que tinham um alto índice de sucesso nas startups que foram investidas, dessas 1.000. Né? E aí foram investigar, né? O O que que elas aconteceu, porque tinham que as outras não que elas tinham? fizeram, o que esses investidores tinham e fizeram as startups alcançar resultados tão expressivos. E eles chegaram à conclusão que no corpo, né, as pessoas que tocavam essas empresas de investimento eram empreendedores e não Ah, pessoas do mercado financeiro. Né? entendi. Eu não estou aqui, né, Não, é que o não é foco é o teu contra. negócio, tem que gostar do que você faz, né? É isso que você Exato, tá.
Mas isso, repare, Rafael, o investidor, né? Então, o investidor, o cara que está colocando dinheiro, ele é empreendedor também, Sim. entendeu? Porque existe o cara que coloca dinheiro, que é o cara do mercado financeiro, né? Que coloca para fazer o dinheiro Coloca e render faz, mesmo. gosta, É, né? isso. E existe o cara, né? Como é o caso aqui, eu cito o nosso caso, né? Todos os sócios são empreendedores, né? Que já tiveram, que têm, continuam tendo startups ou outros negócios até tradicionais e que juntos colocam um recurso financeiro numa startup, num pool de startups, mas, sobretudo, trazem essa experiência, essa expertise para dentro da mesa, ajudando esses negócios. Você comentou na nossa conversa antes, que eu achei muito interessante, que existe uma certa dualidade na hora que essa corporação vai investir ou adquirir essa startup, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, que ou ele compra essa startup e Uhum. absorve ela dentro do organismo da empresa, ou ele faz Isso, esse investimento onde essa startup pode até atender outras empresas, ou nos dois casos, essa startup ela é é. livre para atender outras empresas. Como é que foi isso que você me explicou, que eu achei muito interessante, É, porque é uma coisa que está acontecendo nas grandes empresas, então tá mudando o cenário de tudo, né? Porque isso muda tudo. exato. Existe o investimento, né? Que é quando uma empresa já consolidada, uma corporação, né? Mira lá uma startup que é interessante e ela adquire uma fração pequena, costuma ser de 5 até 15% dessa startup, né? Por que ela vai fazer isso? Né? Vamos pegar o caso da Randon, que tem lá 10 empresas no seu portfólio atualmente. Né? Criar sinergia com outras Uhum. startups, se aproximar de tecnologias. Essas startups investidas, elas fatalmente vão atender, inclusive, concorrentes dessa empresa, da empresa investidora, Sim, né? sim. Porque normalmente, se pega a Randon, um exemplo, né? É, ela trouxe para si, ela foi atraída por uma startup, possivelmente porque essa startup resolvia uma dor dela, que é uma Sim. dor de outros players do mesmo ramo. É natural que isso aconteça. E nesse processo do chamado Corporate Venture Capital, né, precisa ter assim uma certa governança nesse processo todo, porque senão você pode, por exemplo, sufocar o fundador. Né? Se você traz uma cultura muito corporativa, você quer colocar. Porque você não, a empresa que investiu, ela não assume o controle. Né? Ela comprou 5%, E, 10%, e tem que 15%. deixar o negócio fluir também, né? Tem que deixar o negócio fluir e trazer para a mesa smart money, né? Canais, né? Permitir, por exemplo, que uma solução ganhe uma amplitude maior com os recursos que a companhia já tem, né? Uhum. Eu falei, por exemplo, de canais de distribuição, modelo de negócio, enfim, algo que possa facilitar que aquela solução que a startup tem possa ser disseminada para os clientes e assim por diante. Né? Então, isso é um investimento. Agora, por outro lado, eu posso ter uma situação de aquisição, né, que é o chamado M&A, né, Merger and Acquisition, em que eu vou Uhum. lá e compro o controle, eu Absorve aquela assumo, startup. absorvo, exatamente. Né? Aí é um outro caso, uma outra situação. Vamos pegar um exemplo aqui, eu citei a 99 Táxi, né, que foi comprado pela chinesa Didi Shechung, né? A Didi inicialmente investiu na 99, se não me engano, 10%. Né? Possivelmente a gente não tem acesso ao deal, a maneira como foi negociado, né? Mas possivelmente nesse investimento deve ter sido definido uma call de compra, né? Uhum. Fica um gatilho de compra. Né? E aí passou 2 anos, a Didi assumiu 100% e absorveu inteira a 99. Né?
Então são Mas duas coisas diferentes. qual que foi a vantagem para ela assumir a empresa por completo? A Didi queria aumentar, na verdade, assim, a Didi, a Lyft e a Uber são players que há muito tempo, né, assim, é um mercado do tipo, preciso ganhar o mercado. Entendi. Tem Preciso, que brigar. preciso aumentar a fatia, né? E Entendi. aí elas saem comprando literalmente o que eles compraram, até porque uma história interessante sobre a Didi 99 foi que no D mais um, quando a Didi assume e faz o negócio, ela detona com o aplicativo da 99 com toda a parte tecnológica que tinha sido feita no Brasil e bota o deles, bota o Nossa. chinês, né? Até criou assim uma situação Foi bem para tirar a difícil concorrente mesmo e ganhar e mercado. ganhar a carteira, entende? Tipo Entendi. assim, vocês têm uma Mas carteira aí não aqui. tem sinergia, aí não tem nada. Aí é mercado Aí falando é mais por isso que eu alto. digo, aí a M&A, a empresa que compra viu que existem N porquês, né? Qual é a razão que ela está comprando, né? Sim. Geralmente é para expandir uma carteira de cliente, Aí aumentar vai muito o mercado. do perfil da empresa também, né? Vai muito Sim, da visão da empresa, do que é o core business da empresa, né? A gestão da empresa, né? Tem tudo isso que é, influencia também. exatamente, é isso Queria que mesmo. você contasse aquela do Bonovox também, que eu não É, sabia. reza a lenda, né, que o Bonovox, quando o Facebook tava no early stage, né, estava iniciando a sua jornada, ele investiu, né, e adquiriu 1,5% do Facebook como investidor, né? Aham. Até a gente vê muitos movimentos, né? Eu falava hoje da Serena Williams, né? Serena Williams criou um fundo de capital de risco, não sei se você Não sabia? sabia, né? Ela criou uma Ventures, né? Para investir em startups. E aí o Bonovox, como um Aí, investidor só fazer anjo, um parênteses do paralelo com a Serena, dela vai fazer um venture voltado a startups do esporte, né? Pelo menos. não, Ou nada a não, ver, não, isso é não, independente. ela cria a sua tese de investimento e Tá investe certo. naquilo que ela entende que faz sentido, né? Aí o Bonovox adquiriu 1,5%, né? E reza a lenda que esse 1,5% do valor, né, do que vale hoje o Facebook, representa mais do que ele ganhou em toda a sua carreira Nossa, como é artista. muito doido isso, né, cara? É muito louco. É É, bizarro como as cifras dos universos de tecnologia e das big companies aí é um troço fora do comum. Esses dias o Guilherme Dias, né, que é o nosso parceiro do Digital, aí postou Guilherme. um conteúdo muito interessante que só a receita dos AirPods, que é o fone de ouvido, que não é esse aqui, aquele sem fio Isso, lá sim. só a venda dos AirPods já era o dobro do que a Magalu faturava no Brasil inteiro. É, é. Cara, é O muito que dinheiro, é acontece? muito dinheiro. Mas isso tem um aspecto que explica, Rafa, que é a margem que as empresas digitais têm nos seus produtos vendidos, né? Você pega, por exemplo, uma margem do Google, né, com todo o seu Google puro, né, o Google como no seu motor de busca, né? É uma margem aí que, salvo engano, beira 87%. Então, Nossa, assim, é absurdo, né? é absurdo, né? Você pega, por exemplo, a Amazon, só para ter uma comparação, a Amazon tem hoje uma margem de bruta aí que varia 35%, 40%. Né? Se você comparar com um varejo tradicional, é bastante alta, Até bem a, mais expressivo, né? numa live que você fez em Bix lá, vocês comentam a compra da iRobot pela Amazon, né? É, é. É um caso que valia mais a pena comprar, incorporar essa empresa, do que você criar a Claro, EcoBot
lógico, aspiração lá, né? não tenha Eu já dúvida. tinha Ah, know-how, já estava uma empresa, não sei quantos anos tinha a iRobot, mas já tinha puta, iRobot, eu comprei um iRobot, acho que faz 6 anos atrás. E quando já eu comprei tenho. já tinha muito mercado, né? Os caras estão nesse negócio há muito tempo. Então faz muito mais sentido. A questão principal para uma empresa é a variável tempo, né? Porque assim, se eu levar mais tempo para levar a solução para o mercado, né, o meu concorrente vai fazer isso Tá mais certo, já rápido e eu vou perder o vai. mercado, né? E nesse Então, caso da Amazon, o que que você imagina que é a força que deu o gatilho dos caras comprarem, né? o que se comenta no mercado, né? Eu gosto sempre de frisar isso, o que se comenta no mercado, né? É que, assim, as versões mais novas do iRobot, eles conseguem mapear de uma maneira sensacional e muito fidedigna o espaço que ele trabalha, né? Então imagine, por exemplo, soltar um robô aqui nessa sala de TV que eu tô e o robô sabe tudo que tem aqui dentro. Sabe quantos É, sofás tem, aí vai quanta te mesa impactar com o tem. anúncio. Exatamente, impactar com anúncio, gerar informação, o que que esse cara podia comprar, né? Porque Uhum. a Amazon é uma empresa de varejo, né? É, aí faz Então, aí o link, mas é meio maquiavélico tudo isso, né? é. Mas assim, fazer parte do ecossistema da Amazon, né? Ser mais um player, né? Você falou da Sim. Magalu, né? Magalu só ano passado, comprou 25 startups, Olha né? só. Que passam a fazer parte do ecossistema Magalu, né? Então, essa sinergia trazer, você pega, porque assim, vamos parar para pensar é muito exponencial as mudanças, né, Rafa? Então, se eu demorar um pouquinho para me movimentar, o meu Já perdeu, concorrente né? vai fazer isso, né? E aí volto naquilo, né? A questão tempo. Se eu consigo trabalhar com a questão tempo e trazer essa solução rapidamente e exponenciar isso, né? Você pega Putz, lá, show. blockchain, né? Porra, comprei uma empresa que domina a tecnologia, Nossa, você vai absorvi, ganhar um monte. porra, Tá entendeu? certo. E como é Ganho que você tempo. enxerga o mercado de startup no Brasil, assim? Você acha que está engatinhando? Você acha que está crescendo? Como Olha, é que é? a gente falou sobre capital de risco corporativo, né? E eu falei da China, né? Quando a gente fala em ecossistema de inovação, eu lembro, você lembra do Vale do Silício. Todo mundo Uhum. aponta para o Vale do Silício, né? No mercado de investimento corporativo, hoje, né, os Estados Unidos ainda é líder, a China está chegando perto ali em números, né, e a América Latina inteira, incluindo o Brasil, hoje tem menos de 5% de participação em investimentos corporativos em startups, né? Então, olha Baixíssimo, né? só, porra, é baixíssimo e uma oportunidade sensacional, né? O empresário da velha economia, ele ainda tem dificuldade de enxergar isso tudo, né? Então, É assim, engraçado, tem dificuldade de enxergar, mas usa o Uber, né? Usa o é Waze. aos poucos isso vai caindo a ficha, né? Quando se percebe, quando o empresário percebe que a sua margem, né, e a gente falou de margem agora há pouco, ela é muito baixa, né, em comparação com produtos e soluções digitais em que a margem é muito alta, esse cara começa a parar para pensar e dizer, oh, eu tenho que digitalizar o meu negócio, eu tenho que fazer uma Aham. transformação digital, eu tenho que investir em startups, eu tenho A que pandemia trazer ajudou tecnologias. a tudo Muito, isso acontecer, né? muito, Mais rápido. total, total, né? A pandemia, ela trouxe uma degustação meio compulsória, é verdade, de muitas soluções digitais, né? E fez com que os caras abrissem, né, a mente e aceitassem mudanças de uma forma mais fácil, né? Mas Até é pensando isso. assim nessa nossa conversa, um tema que tá agora todo mundo falando sobre as eleições, né? O voto, né, cara? Eu acho um troço tão
arcaico você sair da tua casa, ir lá e votar? Por que que não existe nada que eu possa fazer pelo aplicativo que traga segurança para o usuário, né? Ou nos Estados Unidos ainda é papel. O que que você pensa disso? É uma oportunidade de negócio? Como é que sim, é? sim, não tenha dúvida, né? Se você pega, por exemplo, o próprio blockchain, essas soluções de É, que dá contratos segurança, né? digitais dá É, segurança, total, né? total. É. Mas ainda não é uma tecnologia que a gente possa dizer que está amplamente difundida, né? Então, a Uhum. maturidade dessas tecnologias, né? Até aquela curva de Gartner, né? Que você vê lá a tecnologia num hype, aí ela Aham, cai, né? E depois começa a se estabilizar. Então, nós ainda vivemos o Vale da Morte, né? E à aham. medida que ela volte a crescer, estabilize e passe a ter uma percepção de segurança, isso passa a ser utilizado. Né? E você pega assim a questão da experiência que você falou, é fundamental, não só esse exemplo do voto, né? A gente comentava hoje à tarde do Pix, né? Uhum. Você pega, por exemplo, você veja como as coisas são, né? Eu estava numa estação de metrô na Europa esses tempos atrás, e e aí chegou duas francesas, né? E chegaram para mim, para minha esposa, falaram: olha, a gente comprou aqui um bilhete do metrô, mas nós não vamos usar o bilhete, né? Tá aqui, é válido, me trouxe até um guichê, ó, veja aí, tá válido e Aham. tal. Era 9 € cada, né? E elas estavam para eu comprar no guichê. E ela falou assim: olha, eu quero vender, eu preciso vender, porque eu não vou usar. Né? Eu falei: tá, mas quanto você quer pela. Não, dá aí 7 €, tá bom. Deu até um Né? descontinho ali para fazer É, negócio. daí eu falei: tá, vou fazer, quero comprar. Né? Daí eu falei: só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro aqui trocado para te pagar os 7 €. Né? E daí na cabeça nossa, veja uma solução tão simples, que ficou tão útil para nós, né? Tipo, dá vontade de dizer: Vou viu, me passar um passa teu Pix Pix. ali. Que ela me passou? Ela me passou o e-mail do PayPal, né? E aí eu Aí fiz você um pagou pagamento, pelo PayPal. paguei via PayPal, né? Putz, Então, assim, o sensacional, cara. PayPal é uma startup, né? É. Algo que mudou. Inclusive, o PayPal, o grande salto do PayPal foi em cima do eBay, né? Porque o eBay, né, que Fazia começou as a transações explodir, pelo PayPal. isso, e daí os caras, puta, como é que faz para a solução? Por isso que o retail tech, o varejo e o Tá fintech andando bem andam junto, né? muito juntos, né? Verdade. E aí surgiu, você veja, uma experiência que nem você falou, e quando eu fiz isso, né, e paguei ali, ela falou: não, já recebi aqui, tá Nossa, aqui que o ticket. legal, né, cara? Nossa, É espetacular. animal, Imagine isso, né? 10 anos atrás não tinha, né? Pois 15 anos é. atrás. Então, essas experiências te levam a pensar exatamente o que você pensou, né? De dizer assim, putz, né? Que nem o Wise que eu falei, né? Porra, quantas vezes a gente fez de um jeito, putz, e hoje é tão mais fácil isso, É, já tão não vive sem, simples, né, né? cara? Não vive sem, né? Então, a maneira de experienciar isso. Quando nós falamos do Pix hoje à tarde, tem startup trabalhando com a integração do Pix no site do e-commerce, né, sem você precisar entrar no banco. Né? Tem gente trabalhando com parcelamento de Pix, Imagina. né? Você parcelar o valor que você está pagando em Pix. Então, assim, problema e dor tem aos montes, É né? verdade. E ter tecnologia, pensamento inovador é o que move as pessoas a criar soluções para resolver esses problemas, né? Perfeito. Bom, tudo que a gente falou aqui, a gente sabe que envolve marca também, porque a gente até citou algumas marcas, e Amazon, Apple, Waze, Uber, então a gente sabe que todo esse universo de startup tem marcas, e a gente gosta de fechar a live, né? O papo tá uma delícia, aí, já passamos um pouquinho até do nosso prazo, mas uma hora tinha que terminar. Mas a gente gosta de terminar sempre com uma mensagem legal, assim, do universo de brand e de marca. Então, a pergunta que eu quero te fazer, né, visto que startups são marcas também, como que você acha que as marcas, né, podem colaborar para uma sociedade melhor, para melhorar a nossa comunidade, o lugar que a gente vive e essa responsabilidade social que as marcas têm? Então, como é que as marcas podem melhorar
a nossa sociedade? Essa é a pergunta. Eu volto a falar de governança, né? Eu acho que eu entendo assim que a startup ela precisa valorizar a maneira como ela se comunica, né? Como ela tem os seus valores perante a sociedade, né? E criar um conjunto de valores, comunicar isso é marca, né? Sim, com Você, quando a certeza. gente, né, a maneira que essa empresa, que essa startup enxerga o mundo, né? Como ela, por exemplo, eu citei o caso do Airbnb, naquela situação que o apartamento foi depredado, o cara foi lá, né, os fundadores foram lá e Resolver, bancaram, isso é brand, resolveram e cara. criaram uma solução de segurança, uma espécie de um seguro, né, que o anfitrião passou a ter. Isso é marca, né? Então, Agiu essa, rápido, trouxe uma solução. inclusive, eu viajando um pouquinho aqui, eu diria assim, a marca, né, fazendo um trocadilho, é como a empresa marca o mundo, Sim, né? total, total. Lindo Como isso. ela coloca o seu footprint, né? A sua Aham. impressão no mundo, né? É o Então, legado, né? é o legado, e assim, a startup, os fundadores precisam valorizar isso, né? Entender que isso faz parte do negócio, né? E pensar que ter é um ativo, né? Um ativo Sim. importante, que precisa ser cultivado, trabalhado, né? É, o case, eu adoro esse case, e é um case muito popular, né? Que é o case da Havaiana, né? Até comentei com você que estava viajando e via os caras vestindo chinelo havaiana com a bandeira do Brasil, né? E dizia, Falou, porra, é pô, um vim pra longe, brasileiro, um monte de brasileiro aqui. é um monte de brasileiro. Não, não é, era um monte de europeu, né? Que achou que tava com a Havaiana porque era chique ter a Havaiana com a bandeira do Brasil, né? Porra, isso é Isso vai até para a marca do Brasil, né? Por que que é legal você andar claro, com a bandeirinha do Brasil ali no pé? O que que é a imagem que você é, quer transmitir? Que você é descoladão, que você é tropical, que você é um cara exato. mais, né? Qual que é a É imagem a do brasileiro? comunicação, a comunicação, né? Então, assim, não a principal dica que eu daria assim é não subestime o ativo da marca, né? A Perfeito. marca é algo, seja a empresa está no D mais um, ela começou, cultive a marca, né? Faça esse teu ativo porque isso vai valer muito, né? Claro. Então, cultive a marca e pense nessa expressão de como que a tua marca marca o mundo, né? Legal, perfeito. E As crenças, os valores. é o desfecho do nosso título, né? Startup, como gerar valor em startup, né? Então, marca gera valor, porque você falou a compra ali da 99 lá foi de porteira fechada. É, Foi o é, amarelinho, é, tudo, né? A solução visual exato, também. Então, é, isso também agregou valor. Provavelmente se não tivesse ali um trabalho de brand, um trabalho de marca, talvez claro. já não fizesse tanto sentido, né? Não, e Não veja, incomodaria eles, né? Não incomodaria, né? é, é tão real isso que quantos de nós conhecem a Didi da É, China? Você pega um 99, você nem sabe que é Didi, nem que é tem sabe. muita gente que nem sabe que é chinês, né? Por quê? Porque existia uma marca forte, né, que era 99, esse ativo, e isso teve um valuation, uma valoração expressiva a ponto da empresa por lá e absorver. Então, cultivar essa marca é importante. É até Valorizar interessante, isso. tem uma montadora nova de carro 100% elétrico que está entrando no Brasil, aquela BYD, BID, Build Your Dreams, né? E eles é, estão entrando com uma marca que é um hieróglifo lá chinês, né? A marca ela é é, chinesa, né? Não é, é, como a Jaque lá, que é escrito Jaque, do jeito que a gente lê, né? E eu achei ousado eles fazerem isso, eles estão querendo marcar o território deles, né? é, Querendo é. entrar como chinês mesmo e bater no peito que é chinês, né? Então, porque há muito preconceito, né? De você comprar um carro, você tem lá um carro alemão, um carro americano, né? Volkswagen, beleza? Todo mundo já conhece. Agora você entrar com uma marca que o desenho ali da marca ele é chinês, isso já gera um pouco de preconceito, né? Agora, esse negócio da China, assim, eu li um artigo hoje, inclusive, sobre isso, né?
A expectativa é que nos próximos anos a gente tenha, inclusive na comunidade acadêmica, você vê muitos trabalhos envolvendo ecossistemas de inovação da China, de Olha, chineses, né? os Então, caras. assim, esse preconceito que a gente tem da China, é, eu acredito que nós vamos ter uma redução disso ao longo do tempo, né? Se E você, passar por até a exemplo, ser uma admiração, né? é, exatamente. Se você pega, por exemplo, esse número que eu citei, né, de investimento corporativo do Vale do Silício, da China, e Tá uma chegando. equiparação, né, e você vê o Vale, China e Índia, os dois crescendo muito, né, em termos de número de negócio, soma monetária dos negócios, né? Então, você passa a enxergar de um jeito diferente, né? É, com certeza. Isso começa a ocorrer, sim, é real. Né? Perfeito. Então, a sua marca tem que marcar no mundo, deixar o seu legado. É isso aí. É isso aí. E valorize a sua marca, o seu ativo. Saiba que isso é um ativo importante, ter um valuation assim, importante do teu negócio. Vai fazer parte da tua conta aí para que as pessoas entendam quanto vale a tua startup, a marca representa muito nisso. Show de bola. Dol, mais uma vez, te agradecer aí o tempo. Hoje a gente sabe que é o maior ativo que a gente pode dar aí para alguém é o seu tempo, né? Então, obrigado por isso. A conversa voou, passou super rápido, Imagina. hein? Extrapolamos aí a 1 hora que normalmente a gente faz. E show de bola, obrigado. Só agradecer, aprendi muito nesse papo aí. E só seria melhor se fosse em cima da bike indo pro passo. Mas daí não dava para dividir com o pessoal. Não, não, a próxima nós vamos fazer com um vinho ou uma cerveja. Fechou então. É, Eu que aquela agradeço. mais leve, né? É, é. Eu que agradeço, você sabe que eu admiro muito o trabalho de vocês, admiro muito Nós começamos a nossa conversa falando na disposição da evolução, de crescer, e eu enxergo muito isso em você, na Flávia, e eu tenho uma admiração muito forte pelo trabalho de Legal. vocês, pela visão de vocês e pelo conjunto de valores e crenças que vocês têm e que imprime no trabalho, no dia a dia de vocês. Que Então é uma legal. honra para mim Sabe que é participar e estar recíproco. junto. Obrigado, Dol. Obrigado. É uma honra Valeu. estar aqui. Valeu Valeu, mesmo. pessoal. Obrigado aí. Um Tchau, tchau. Boa abraço. noite. Valeu.